Glória a Deus. Saúde, amada igreja, a igreja do Senhor, a noiva linda do Senhor, com a santa e gloriosa paz. Quantos recebem? Digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. É bom, queridos, estarmos aqui na presença, né? Estamos inteirando aí, chegando a 12 horas na presença do Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem feito maravilhas neste dia e em vidas neste local. Ao mesmo tempo que nós colocamos ali o propósito do dia com Deus e batermos no nome intimidade, nós conseguimos observar muita coisa interessante que Deus vem ministrado através de outras pessoas neste local. E ao mesmo tempo que eu entendo que é possível nós termos uma intimidade com Deus, que isso é real, é verdadeiro, e que o nosso Deus, Ele quer ter essa intimidade contigo, do outro lado me vem uma preocupação. Porque tem pessoas que não estão acostumadas com oração, com Deus, com o espiritual, e eu fico preocupado que elas tenham uma overdose espiritual. Porque tem gente que não ora 5 minutos em casa, aí chega aqui e vai orar 15, vai ter uma overdose espiritual, e aí eu posso até ser processado por causa que o irmão orou demais. Mas Deus, Ele tem falado no nosso meio. Eu pude contemplar ali o Alex, né, na unção. O corpo, irmão, já estava respondendo automaticamente. O Alex pulando, correndo, gritando, coisa que ele não faz, né, comumente na igreja. Ele estava fazendo. E foi um momento gostoso que todos nós ali passamos na presença de Deus, um momento de comunhão, desde as 9 horas da manhã. E é bom começarmos o mês, 1º de setembro, na presença do Senhor, entregando o nosso primeiro dia do mês, na presença do Senhor. E vão se acostumando, que a minha intenção é todo o primeiro domingo de cada mês, e depois disso, todo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Senti falta de alguns irmãos, mas Deus, Ele sabe todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, segundo escreveu João, capítulo de número 4. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Hoje nós ficamos 12 horas falando, martelando e tentando inculcar na cabeça dos irmãos o que significa intimidade. Não vou fugir à regra, e o tema da ministração de hoje, desta noite, é intimidade. Intimidade. Quantos aqui querem ser íntimos do Senhor? Todo mundo quer ser íntimo do Senhor. Mas para ser íntimo de Deus, nós devemos deixar a nossa intimidade com o mundo lá fora. Porque se nós falamos com a nossa boca que queremos ser íntimos do Senhor e temos qualquer tipo de amizade com o mundo, nós estamos mentindo. Porque aquele que é amigo do mundo automaticamente constitui-se inimigos de Deus. E quando eu falo do mundo, queridos, eu falo da prática mundana. O cristão que é cristão, que quer ter intimidade, tem que ter renúncia. Tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar a essa vida frouxa que a maioria dos cristãos estão vivendo, se colocar de pé e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ou seja, Deus está procurando os que são íntimos dele. Porque só pode ser um verdadeiro adorador aquele que tem uma intimidade, aquele que sabe quem é Deus, que conhece a Deus em sua essência. É igual a historinha que nós ouvimos hoje do elefante. Quantos se lembram da história do elefante? Amém. Levaram-se alguns cegos para conhecer o que é um elefante. Vou contar essa história, que muitos não estavam aqui. E os cegos foram lá tocando no elefante, chamando eles à parte. Chegou e falou assim: como é esse negócio para você? Como é o elefante para você? Olha, o elefante
ele é suave, ele é maleável, eu consigo levar um elefante para um lado e para o outro. Outro já falou assim, não, ele é pesado, ele é robusto, ele é duro, é difícil movê-lo. E outro já falou que ele era pontudo, que doía, que machucava. Ou seja, aquelas pessoas não conheceram o elefante, conheceram parte do elefante. O que falava que o elefante era maleável, flexível, estava apenas com a tromba do elefante. Olha, esse é um elefante. O que falou que o elefante era pesado, era robusto, era duro, conheceu a pata dele, que realmente é pesada. E o outro que falou que era pontiagudo estava nos dentes. E nós, para sermos verdadeiros adoradores, não podemos conhecer a Deus em partes. Nós temos que procurar conhecer Deus, na verdade, em sua totalidade. Aonde nós vamos nos entregar a Ele completamente. E falar assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tem gente que conhece Deus por etapas. Tem gente que conhece outros deuses, que não tem nada a ver com o nosso Deus. Ficam tateando, palpando partes de Deus. E Deus, Ele quer se revelar a nós por completo, face a face. E talvez você até se questione, como eu posso alcançar um relacionamento mais profundo e um nível de intimidade mais intenso com Deus? Assim como me converti, a minha maior luta interna é um tal de abrir o coração para Deus. Abra o coração para Deus. O que é isso, irmão? Abrir o coração para Deus. E eu orava, me rasgava, e chegava sempre um profeta, abre o coração para Deus, abre o seu coração para Deus, você tem que abrir o seu coração para Deus. Eu falei, como? Pegando uma faca e cortando no meu peito e falar, está aqui, Senhor, o meu coração? E às vezes o nosso questionamento gira em torno de alcançar um relacionamento com Deus, um nível profundo, não superficial, não apenas de estar dentro de uma igreja e falar assim, eu conheço a Deus, de ouvir falar. Não, os meus olhos veem o Senhor. E é esse tipo de relacionamento que às vezes nós nos questionamos. Mas só poderemos ter intimidade com Deus se estivermos dispostos a abrir mão dos nossos desejos e das nossas vontades. Mesmo que as nossas vontades, o nosso desejo é de ficar com o nosso pecado de estimação. Aonde você chega para a igreja, olha, irmão, não é bonitinho o meu pecado? Não, para você pode até ser bonito, cômodo, mas é desprezível aos olhos de Deus. E com esse pecado, você não vai ter a totalidade, a tua intimidade com Deus, a tua essência com o Senhor. Então aquele que quer ser adorador, não questione, abra mão de tudo. Senhor, eu me desarmo ante a tua presença. Eu quero buscar a tua face, eu quero ver a tua glória sobre a minha vida. E aquele que busca, ele encontra a presença do Senhor. Tentam agregar facilidades para que a fé ou a intimidade do povo com Deus aumente. E isso foi muito martelado na escola bíblica dominical. Só que as pessoas acabam estragando o povo, fazendo com que eles caiam no comodismo e no modismo. Eu já ouvi e vi pastores fazendo e falando, olha, leve essa rosa, porque se você levar essa rosa, todos os seus problemas vão se acabar. Eu já ouvi pastores dizendo, olha, você precisa passar pelo Vale de Sal Grosso, e você tem que tomar banho com sabonete ungido, que vem lá das quincas não sei da onde, mas esse sabonete ungido vai tirar todo o mal olhado do seu corpo. Eu já vi pastores dizendo, olha, compra essa meia, compra esse chapéu, compra essa cueca da unção, que vai te ajudar. Não, não ajuda nada, irmão. Então eles fazem o quê? Tentam trazer facilidade e acaba deixando o povo mal acostumado, caindo no modismo. E dificilmente eu vejo um pastor falando, tome, está aqui a palavra de vida eterna. Medita nela de noite e cuida, porque aqui você vai encontrar a salvação tanto para ti quanto para aqueles que te rodeiam. Quer ter intimidade com Deus? Não vai atrás de rosa, não vai atrás de sal grosso, não vai atrás de meio, de cueca da unção, vai atrás da palavra de Deus, vai atrás dele. Entra no teu secreto, fecha a tua porta e vai ter um íntimo com Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a sua voz. Irmãos, mesmo que você morra dentro do seu quarto, vale a pena,
porque Deus ele vai se revelar a você, e você verá quão grande é a presença do Senhor na vida daqueles que o buscam. Veja como alcançar, em alguns níveis progressivos, a intimidade com Deus. Muitos pensam que é só o fato de eu chegar aqui na frente e falar assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e agora eu sou íntimo. Não, você conhece a Deus, você entrega a sua vida a Ele, e com o tempo, isso gradativamente você vai conhecendo e se entregando verdadeiramente a Ele, em espírito e em verdade. Primeiro, para ter um relacionamento com Deus ao ponto de gerar essa intimidade, é necessário ouvir, meditar e buscar. Ouvir, meditar e buscar. Eu vou falar isso agora, o que é compreender? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 25. E é verdade, não é só apenas ouvir não, tem que entender o que Deus está falando. Porque às vezes Deus fala e você quer entender outra coisa, e a Bíblia não é de particular interpretação. Salmos 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Ouvir a voz de Deus é muito mais do que andar em seus achismos e em suas colocações. É andar por fé e não por vista. Ouvir a voz de Deus é realmente estar disposto a mudar o curso da sua vida, a mudar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Muitos falam assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, foge, porque a primeira coisa que Deus vai falar para você: arrependa-te enquanto é tempo, peça perdão dos seus pecados, volta onde você caiu e seja uma nova criatura. Deus ele vai pedir que você largue os seus desejos, as suas vontades, para cumprir a vontade dele aqui no plano. Se lembra do povo lá no Egito? Queremos ouvir, Moisés, não é? Não é verdade? Queremos ouvir, Moisés, a voz de Deus. E Moisés ia lá: Senhor, o povo quer ouvir a tua voz. Aí falou: quer mesmo? Então manda o povo se consagrar, manda o povo preparar, porque para ouvir minha voz tem que estar preparado. Aí o Moisés chegou, chamou o povo: vem cá. Quando Deus nem começou a falar ainda, o povo: manda parar, não aguento não. Às vezes nós falamos besteira, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós enchemos linguiças, somos hipócritas diante de Deus, falando que queremos ouvir a voz dele e queremos andar segundo os nossos achismos, segundo as nossas próprias vontades. Meditar em sua palavra, ler diariamente, ao ponto que a pessoa queira mudar de vida após ser confrontado pela verdade viva estabelecida na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor é isso, é querer mudar, é entender, é estar ali ruminando, é estar ali lendo, meditando. O que o Senhor quis dizer? Cara, Ele falou isso, então eu vou mudar de vida. Meditar na palavra do Senhor dia e noite, ao ponto de você quiser mudar de vida, após meditar na palavra do Senhor, após ser confrontado e buscar a Ele em oração. A única forma que nós temos de falar com Deus é através da nossa voz. Lógico, a palavra ainda não chega à boca, Deus já o conhece. Deus ele conhece, ele sabe interpretar uma lágrima sua, ele sabe ver o seu coração, sabe? Mas a forma que eu tenho para falar com Deus é através da minha voz. E se eu não oro a Deus, eu não posso gerar um relacionamento com Ele, porque eu não vou manter uma comunicação, um diálogo, um contato com Ele. Às vezes nós preferimos ficar calado do que gerar um relacionamento com Deus. Só que essa oração, ela gera uma intimidade que você não consegue mais ficar um minuto, um dia sequer, sem ouvir, sem conversar com Deus. A partir do momento que você deseja verdadeiramente esse relacionamento com Ele. É você dizer: não orei. Senhor, e aí, como é que nós estamos? Vamos fazer o que, Deus? Eu estou querendo, eu estou esperando, eu quero falar contigo, eu quero ouvir a tua voz. A pessoa fica desesperada para falar com Deus, por causa da intimidade. Fica tão
você fica tão acostumado com a presença do Senhor, que é tão gostosa, que você não consegue mais se ver sem a presença dele, por causa da sua intimidade com ele. Ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele, despojado de si mesmo. Lembra dos achismos? Senhor, eu não acho nada. O seu achismo para Deus não vale de nada. Senhor, eu não acho nada. É tirar as máscaras, é esvaziar-se totalmente e apresentar-se como dependente do Senhor, sair da hipocrisia e ser verdadeiro, estar totalmente diante de Deus, face a face, cara limpa. Senhor, eu sou pecador, eu renuncio os meus pecados, eu renuncio a minha vida, eu renuncio tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Agora é isso aqui, eu quero ter uma intimidade contigo, porque eu sei que sozinho eu estou fadado a perecer, mas contigo eu saltarei milagres. Contigo eu não serei apenas mais que vencedores, porque a vitória o Senhor já me deu. Contigo eu farei proezas em teu nome, e é essa intimidade que eu quero ter contigo. Ser verdadeiro com Deus. Você não vai enganar a Deus, você engana os homens. A Deus não. Não podemos experimentar nenhuma intimidade que seja, se permanecermos no nível de relacionamento parcial entre Deus e o mundo. Vim para a igreja, orei a Deus, Deus concedeu o desejo do meu coração, né? Mesmo o profeta falando, você não vai sair daqui hoje sem que você receba a sua bênção. E Deus, pela misericórdia dele, mesmo você sem merecer, concede o que deseja seu coração. Aí você, estou satisfeito. Deus, agora já passou minha prova, já passou minha luta, eu vou para o mundo. Aí está no mundo, as coisas apertam, o filho pródigo, é uma história interessante. As coisas começam a apertar, você vem para Deus. Aliviou, você vai para o mundo. Desse jeito você não vai experimentar uma intimidade, um relacionamento com Deus. Você vai ficar perdendo tempo enganando a você mesmo. A Bíblia diz, quem constitui uma amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4, caso você queira conferir. Quer ser íntimo de Deus? Deixe de lado a intimidade e os desejos com o mundo. Tema, ouça o Senhor e medite em sua palavra dia e noite. Há tempo e fora de tempo. Nós temos que parar do comodismo de apenas lermos a palavra de Deus na igreja, de apenas orarmos a Deus na igreja. Isso tem que ser continuamente em nossos lares, nosso trabalho. Cadê o pastor Alex? Dentro dos ônibus, do metrô, nem que seja, olha, Jesus te ama e tchau, fui. Porque se nós somos cristãos, nós temos que ter intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, nós nunca fomos cristãos. E a verdade ainda não foi penetrada em nossos corações. Segundo requisito para um relacionamento íntimo com Deus: perseverança e confiança. Não adianta você chegar ante a presença de Deus, depois de ter lutado tanto, depois de ter tentado lutar tanto, e chegar até Deus e falar assim: Senhor, eu desisto, até que eu cheguei, eu não consigo mais, eu vou embora, porque a tua casa não é o meu lugar, o teu reino não é o meu lugar, eu vou para o mundo, porque o mundo é mais fácil, o mundo eu não preciso de tanta perseverança assim, o mundo me dá aquilo que eu preciso, me dá aquela alegria, mesmo que seja momentânea, mas eu tenho os meus momentos felizes. O mundo me dá o prazer que a minha carne pede. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Aí você fala: pastor, você está fazendo terrorismo? Não, irmãos, Deus não chamou covardes. A luta que você está passando, ela tem um fim já escrito por Deus para acabar. E muitos perdem a bênção porque desiste no meio do caminho. Ele é aquela semente que fica à beira do caminho, que o inimigo vem até crer, mas arrebata a verdade do coração, e eles não se salvam. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele diz que você é capaz, é porque Ele diz que você é mais que vencedor nele, e que a tua vitória está mais próxima do que você imagine. E a maior vitória que eu desejo hoje, essa noite, para você, é a intimidade alcançada em Deus. Ah, pastor, mas o carro, casa, roupa lavada, mulher, casamento e tal, isso Deus não prometeu para você. Agora a presença dele eu peço para a sua vida. Eu tenho liberdade para falar isso, está na palavra do Senhor. Perseverança.
Nem sempre vai ser fácil falar que confiamos em Deus. Porque quando nós abrimos os nossos lábios, falando assim, eu confio em Ti, Senhor, o inimigo se levanta e fala, você confia mesmo? Eu vou te provar. E o inimigo vai pesar. Você vai balançar ou vai permanecer firme? Depois, as lutas vão tentar fazer com que você fale o contrário. Você está aqui na igreja, eu acredito em Deus, eu sou perseverante, aleluia, glória a Deus. Quando você sai da igreja, você vê o mundo lá fora. Senhor, estou com medo. Fala, calma, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Só que as lutas, as provas, as dificuldades, o irmão que está do seu lado, o próprio inimigo vai fazer com que você fale ao contrário. Que você confie em Deus. No meio das tempestades, um relacionamento sólido com Deus vai ser a sua âncora e o seu porto seguro. Em qualquer luta que você tiver, qualquer tribulação que você estiver passando, você olhar para Deus, Ele vai falar assim, estou contigo. Lembra da história da pegada da areia? O rapaz caminhando na areia lá, sempre olhava o dele e mais duas, falava, então Deus está comigo. E de repente ele começou a passar uma dificuldade tremenda. E quando ele olha para trás, já não via mais quatro pezinhos, via só dois. E ele entrou em desespero, Senhor, na hora mais difícil, o Senhor me esquece, me desampara. Ele, não, filho, é nessa hora mais difícil, que eu sei que você não iria conseguir, é que eu estou te carregando no colo. Aquelas pegadas lá são minhas, não são suas não. Só que muitas vezes nós descemos no colo do Senhor e caçamos chifre na cabeça de cavalo. Tentamos caminhar com as nossas próprias pedras. Aí vem a luta que a gente, com a nossa própria mão, trouxe, que não foi permissão de Deus, e acabamos desistindo, porque não deixamos e não confiamos no Senhor. Confiança. A intimidade não pode existir e nem vai existir sem a confiança. Se você se recusa a render-se e a obedecer-se a Deus em sua totalidade, não precisa ficar perdendo tempo. Você não vai ter intimidade com Deus. Para andar com Deus tem que ter intimidade, tem que ter confiança. É ler na palavra e falar assim, Senhor, eu confio em Ti. Se aqui diz que o que eu vou passar é permissão do Senhor, e que não há luta que o Senhor não conceda a vitória, eu vou ficar tranquilo, porque eu confio em Suas palavras. Eu confio, eu sou íntimo, eu tenho um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus, ao ponto de gerar uma intimidade tal, é necessário, terceiro, relacionamento um para com o outro. Vocês observaram que a maioria das minhas pregações eu estou falando do relacionamento entre os irmãos. Em 2014 nós vamos falar disso, de janeiro a dezembro. Porque se nós falamos que temos uma intimidade com Deus, que temos um relacionamento com Deus, e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus não está em nós. Para ter intimidade com Deus, nós temos que aprender a relacionar com o nosso irmão. Assisti-lo na tribulação, na hora da dor, na hora da angústia. É sorrir com ele quando ele estiver sorrindo. É chorar com ele. É não cerrar o coração. É se compadecer. Ter compaixão. Um amor extremo. Algo sobrenatural. Aquilo que Deus fez para você e fez por você e continua fazendo, é aquilo que você tem que fazer com o seu próximo. 1 João 4, o versículo 7 ao 17. Olha que coisa linda que é a palavra do Senhor. Por isso que eu falo, não precisa levar meia para casa, lencinho da unção, cueca do avivamento, que se tiver morto não levanta mesmo. Não adianta nada disso. O que vale está aqui, escrito na palavra do Senhor para a sua vida. 1 João 4, versículo 7 ao 17, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Quer ter intimidade com Deus? Ame a Deus acima de todas as coisas, sob todo o seu entendimento, com toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo. Tente gerar esse relacionamento, essa comunhão com Deus, essa comunhão com o seu irmão. Seja verdadeiro, busque a Deus em sua essência. Quando a palavra de Deus nos diz amai uns aos outros, assim como eu amei a vós, Ele estava falando de relacionamento, coisa que hoje dentro da igreja, uma situação dentro da igreja que está totalmente contrário do que o Senhor falou. Chegamos em algumas igrejas e vemos irmão com bico de tamanduá para o outro irmão. Chegamos em outra igreja, notamos pastores detonando outros pastores. Chegamos em outras igrejas, vimos um desfile de moda, um achismo, um mundanismo dentro das igrejas, e falamos que estamos lá para cultuar a Deus e para louvar o seu santo nome. Mentira, irmão. Vamos ser realistas. Se nós estamos aqui hoje querendo uma intimidade com Deus e temos algo contra o nosso irmão, opa, deixa a tua oferta, vá se retratar com ele, porque Deus não recebe. Se Ele não recebe a tua oferta, Ele não vai receber a tua intimidade. Ele não vai querer que você tenha intimidade, coisa que você não está praticando, o amor para com o seu próximo. Isso é tirar a máscara. Isso é ser verdadeiro com Deus. É chegar assim e falar: meu irmão, me perdoa, eu errei contigo, eu pisei na bola contigo, mas eu quero andar contigo, porque assim nós seremos um nele. Foi o que o André falou, acho que o André falou, não é? Não, foi tu que falou? Pastor Alex. Assim, Deus, como nós somos um, eu oro também para que eles sejam um em nós. Mas se não houver amor, não vai ter unidade. E não havendo unidade, não pode gerar sua intimidade. Pessoas cada dia mais distantes, indiferentes, a inimizade pairando em todos os lugares, e assim por diante. Ah, pastor, veio na igreja, mas não vou com cara de fulano, de ciclano, não vou com cara de... Vou não, ela não me desce, e nem precisa descer, porque o que tem que descer na sua vida é o Espírito Santo. E se você não se converter, você vai ter inferno. Aleluia! Não é? Ah, mas você não conhece, pastor, a bênção que eu tenho lá em casa. Você também não conhece a mim. Jesus deu jeito em mim, não é você. Jesus deu jeito em mim, por que não pode dar em você? Irmão, senão quase que eu dou foto de casa hoje, tá vendo? Hoje eu vou chegar em casa, já vai ter uma janta, vai ter a luz de vela. E coloca a janta. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos que aprender a desenvolver esse relacionamento com irmãos. Porque não adianta nada, queridos, estarmos buscando a intimidade com Deus, gerarmos relacionamento com Deus, se nós ficarmos de intriguinhas entre irmãos. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pessoas diferentes, níveis diferentes, classes diferentes, pessoas totalmente diferentes, mas eles estavam em comum. Eles estavam no mesmo lugar, reunidos no mesmo propósito, partindo pão, oração, isso é comunhão. E quando a gente aprender isso, o Espírito Santo vai inundar essa igreja, que você vai ver, as pessoas que estiverem passando ali vão estar caindo, cheias da graça e do poder de Deus. Não poderemos mais ficar perdendo a oportunidade que Deus nos dá para sermos íntimos dele. Cuidado, muitas oportunidades que você está tendo hoje poderão ser as últimas.
e nunca mais você vai ter essa oportunidade. Deus hoje Ele te chama. Ele te chama pelo teu nome. Ele quer pegar na sua mão. Ele quer falar assim, você é meu. Ele quer falar, você é propriedade particular, peculiar minha. Você é meu. E o que está faltando, queridos, para nós termos essa intimidade com Deus? O que está faltando para nós nos entregarmos a Deus de fato e de verdade, completamente a Ele? Senhor, é difícil? É. Ele mesmo disse que é difícil. Mas o difícil não quer dizer que seja impossível, pois é real, é possível. Nós sentimos isso hoje aqui. Então, quer ser íntimo de Deus? Ouça, medite, pratique e seja um com o teu irmão, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Já faz um tempo que você